Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom, que bom, que bom, glória a Deus. Quero pedir a todos que abram comigo as vossas Bíblias, por favor. Vamos ler mais uma vez a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4. Eu disse pela manhã que a partir de hoje nós faremos um esforço com a ajuda do Espírito de Deus para que em todos os domingos à noite a gente trate sobre os próximos domingos, hoje e os próximos, sobre o arrebatamento da igreja e a vida eterna. E eu espero contar com os irmãos, porque eu sei que esse assunto é muito importante. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Senhor, nós precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito, da ajuda, meu Senhor, da Tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, porque sem a Tua ajuda, Senhor, nós não temos como compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, repreende todo impedimento, toda distração, não somente aqui no santuário, mas também nos lares. E esse nosso pedido que fazemos, nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Por favor, irmãos, tomem assento. Glória a Deus. Eu peço perdão aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, porque nós ficamos sem internet aqui hoje. A internet caiu, os irmãos que estão aqui viram aí a agitação, a correria, vai para um lado, vai para o outro, entramos em contato com a operadora e estamos usando a internet do celular do irmão Nivaldo ali. Então você fica atento aí, nos ajude de oração, para que a palavra chegue aos lares. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão nos visitando hoje. Sejam bem-vindos, essa aqui é a casa de Deus. Estamos aí saindo de um período de quarentena pesado, dolorido, que machucou muito o coração da gente, mas que hoje eu disse que vamos terminar com essa quarentena, porque já começamos a terminar, mas estamos pedindo a Deus para terminar, tá bom? Sejam bem-vindos aqui à casa do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, vamos lá. Eu disse que tem me incomodado o fato de que, de um tempo para cá, alguns assuntos que todo mundo entendia voltaram a ser temas duvidosos. As pessoas já não entendem mais e já não conseguem acreditar como acreditavam. E eu citei um exemplo bem básico, que não tem nada a ver com o que vamos aprender nessas próximas semanas, a partir de hoje. Eu citei um exemplo sobre, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Eu tenho uma carreira cristã de quase 30 anos, vou fazer em abril do ano que vem 30 anos de cristão. E nesse período, para mim e para os irmãos, que já servem a Deus por todo esse tempo, sempre foi muito simples entender e acreditar, por exemplo, na realidade, na bênção e na obrigação do dízimo.
Ninguém questionava isso, era só botar os olhos no texto bíblico, que para todo mundo era uma coisa muito clara. Mas depois que entramos nesse advento, nessa moda da internet, né? Muitas pessoas sem autoridade, sem conhecimento, talvez até com maldade, começaram a colocar em questão assuntos como esse. E hoje muitos cristãos, e eu já vi até obreiro, passaram a acreditar. Já mostra para mim, já revela que ele imaginava é um verbo meu, né? Não é um verbo do Senhor, que ele já sabia que esse tempo final seria um tempo de muitas confusões doutrinárias, e as pessoas questionariam as coisas mais óbvias da palavra de Deus, as coisas mais óbvias, as mais fáceis de serem entendidas, tá? Os aspectos, e sempre teve a esperança de viver essa experiência. Eu lembro muito bem dos pastores mais velhos, mais idosos, que na esperança eles tinham tanta convicção do arrebatamento, que eles pregando, ensinando na internet, que a igreja, preste muita atenção nisso, que a igreja vai passar pelo arrebatamento. E preocupado com isso, fui movido pelo Espírito de Deus, que deixou ele perturbado. Então a palavra dele hoje, ele está nos assistindo, a dúvida dele hoje é se a igreja passaria pela grande tribulação ou não. Porque eu vejo alguns dizendo que a igreja vai escapar da grande tribulação, vai ser arrancada da terra antes que venham esses dias terríveis. Tem outros que estão dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação e será salva no meio dela. No meio da grande tribulação, a igreja será salva. E alguns até que creem nisso, dizem que a grande tribulação já começou, e esse período de Covid, por amor do evangelho, para padecer, junto com ele, mas também para levar o evangelho aos gentios, coisa que, preste muita atenção, coisa que nunca tinha acontecido na história bíblica. O evangelho, as boas novas, eram um tema exclusivo do povo de Israel. A chave do reino de Deus estava nas mãos do povo de Israel. Mas Jesus, naqueles entraves, naqueles embates que ele teve com os judeus, com os fariseus, ele deixou claro, ele disse: a chave do reino dos céus será tomada das vossas mãos, falando para os fariseus, e será dada na mão de um povo que ainda não é povo, que ainda não me conhece. Ele fez essa promessa, e ele cumpriu essa promessa, e um dos instrumentos para cumprir essa promessa foi o apóstolo Paulo. E o Senhor disse isso quando o salvou: é vaso escolhido para levar o meu evangelho. É importante que eu lembre você sobre isso, por quê? Porque o apóstolo Paulo vai entrar em assuntos, irmãos, por favor, entendam isso. Isso aqui é uma chave para a gente entrar nesse novo ambiente que vamos tratar aqui. O Espírito de Deus deixa claro com essa revelação sobre Paulo, que ele vai ter revelações e ele vai tratar de assuntos que ninguém antes dele tratou. Inclusive ele chama isso de mistério, o mistério que estava escondido. Ou seja, não é um assunto que você vai encontrar no Antigo Testamento. Alguns assuntos que Paulo trata são novos, são coisas que Deus revela a ele. Deus traz para ele esse assunto. Estamos entendidos até aqui? Tem coisa que, eu quero ver no Antigo Testamento. O que é que os profetas diziam? Alguns assuntos você não vai encontrar, porque é uma coisa nova. E Paulo não é o primeiro que faz isso, Jesus já tinha feito. Em alguns temas, Jesus disse, eu porém vos digo, uma frase famosa de Jesus. Moisés disse isso e isso, Moisés disse aquilo, a lei fala assim, assim, assado, eu porém vos digo. Quando ele diz, eu porém vos digo, o que é que ele está estabelecendo? A partir de agora, a regra é outra, a regra é nova.
ok? Eu, porém, vos digo, estamos agora debaixo de uma nova regra. E o escritor aos Hebreus, ele diz, quando muda o sacerdote, necessariamente há mudança da lei. Nós temos um sacerdócio até Jesus Cristo. Quem é que representa esse sacerdócio? A casa de Levi, a casa de Arão. A partir de Jesus Cristo nós temos no mundo espiritual um novo sacerdócio. E de que ordem é esse novo sacerdócio? Da ordem de Melquisedeque, ok? Eu estou dando essa volta toda para chegar nesse ponto aqui. Paulo recebeu um chamado para apresentar assuntos que ninguém tinha conhecido ainda. E para isso, gente, Deus deu a Paulo experiências singulares. Uma delas, e talvez a mais forte de todas, foi pegar ele aqui na terra e levar ele no terceiro céu. Oh, glória! O primeiro céu é esse aqui, o céu atmosférico, onde a gente encontra o nosso oxigênio, onde a gente vê as folhas, esse é o céu atmosférico. O segundo céu é o céu onde habitam os demônios. A Bíblia diz em Efésios capítulo de número 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, nas regiões celestiais da maldade. Então, há um ambiente entre a nossa atmosfera e a atmosfera celestial divina. No meio, no intervalo desses dois ambientes, dessas duas dimensões espirituais, nós temos a região espiritual da maldade, aonde os demônios habitam. E o terceiro céu, que na Bíblia é chamado de céu dos céus, é o lugar onde Deus habita. Alguns escritores chamavam esse lugar de Altíssimo. Oh, glória! O Altíssimo é a tua habitação. O céu que está acima de todos, é lá que Deus habita. Bendito seja o nome do Senhor. É lá que Ele está acima de todos. E Satanás, que estava numa esfera menor, mais baixa, ele dizia: subirei acima das mais altas nuvens de Deus, e lá exaltarei o meu trono, e serei semelhante, olha o adjetivo que ele vai usar, serei semelhante ao Altíssimo. Oh, glória! Serei semelhante àquele que está acima de todos. Aí o Senhor falou: vai não, não vai não. Contudo serás lançado no abismo, no inferno, no mais profundo abismo. Coitado, em vez de subir, desceu. Está entendendo? Em vez de subir, desceu. E vai descer mais ainda quando for lançado definitivamente no inferno. Agora, preste muita atenção. Eu já disse a você algumas vezes aqui que Paulo, no seu chamado, na sua vocação, tem o direito, a obrigação de apresentar coisas que ninguém tratou ainda. E algumas coisas que Paulo falou nas suas cartas, tanto é que ele é o maior autor do Novo Testamento. Toda a doutrina cristã passa por Paulo. E aí, nessa tarefa de apresentar coisas que ninguém ainda tinha tratado, explicar coisas, Deus pega Paulo aqui na terra e leva ele no terceiro céu. Ele passa esse céu em que nós habitamos, onde estão as estrelas, onde está o sol, onde está a lua. Ele passa dessa atmosfera, ele adentra a atmosfera do mundo espiritual da maldade, ele passa pela região celestial da maldade e ele vai até o terceiro céu. Foi uma experiência tão maravilhosa. Qual das duas que é a Raquel? É ela, né? E a irmã é? Luciana. Irmã Luciana, foi uma experiência tão maravilhosa que Paulo diz assim: não sei se no corpo ou se fora do corpo. Paulo não soube dizer se quando Deus o arrancou daqui, o arrebatou, a palavra que ele usa, raptazo, é a mesma, ele foi arrebatado daqui. Ele não soube dizer se Deus levou ele com corpo ou se levou sem corpo. Como é que alguém não sabe dizer se estava dentro do corpo ou se estava fora do corpo? Para mim isso exige uma reflexão. É que quando ele olhou para si mesmo lá em cima, ele viu a mesma estrutura,
a mesma aparência que ele tinha aqui embaixo. Então, ele sentia, é real, tal, mas não deu para saber, porque na cabeça de Paulo, chegar com essa carcassinha aqui, ó, lá em cima, no terceiro céu, deve ser uma coisa impossível de acontecer. E ele, na dúvida, disse: não sei se no corpo ou se fora do corpo. Era muito mais fácil ele dizer assim: eu fui arrebatado em espírito. Porque João, no capítulo 4 de Apocalipse, ele diz: fui arrebatado em espírito. O corpo ficou aqui embaixo e o espírito foi conhecer o céu lá em cima. Mas Paulo, ele teve uma experiência diferente da de João, e ele não conseguiu saber se tinha levado o corpo ou se tinha deixado aqui embaixo. E quando ele volta de lá, ele volta com a obrigação de trazer ensinamentos, porém, muitos dos quais ele não tinha direito de falar aos homens. Ele pôde ver coisas lá em cima, das quais ele não tinha direito de tocar no assunto aqui embaixo. Morreu com ele. Tem coisa que morreu com ele, que ele teve que guardar com ele, não compartilhou. Por quê? Porque não era para compartilhar. E eu quero dar glória a Deus, porque ele não terminou de ver tudo, pastor Gil. Pois ele disse: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh glória, eu tenho essa alegria no meu coração e sei que o Senhor nos levará para esse lugar. Bom, irmãos, eu acho que eu já falei bastante, tá? Eu fiquei livre para comentar nesse assunto, para dizer aos irmãos: estamos diante de um homem que tem o direito de falar o que ninguém falou ainda. Por quê? Porque quem falou antes dele falou de coisas que ouviu aqui embaixo. Ele falou de coisas que ele viu lá em cima. É diferente ou não é? Jesus falou que aquele que vem de cima é maior dos que os que estão embaixo. Então, quando eu olho, por exemplo, para Abraão, que também foi profeta. Abraão foi profeta. Quando eu olho para Davi, um levita, um cantor, levita no sentido de músico, porque ele era da tribo de Judá. Mas quando eu olho para Davi, compondo suas canções, compondo seus salmos, eu vejo que Davi também era profeta. Mas as revelações que Davi recebia de Deus aconteciam nesse nível aqui, ó, no piso onde nós estamos. Esse é o padrão de todos os profetas do Antigo Testamento. Até Ezequiel, que para mim é o cara que tem a visão mais extraordinária do Antigo Testamento, ele sabia muito bem onde estava. No capítulo 1 do livro dele, ele disse: eu tive visões de Deus nas margens do rio Quebar. Estava aqui embaixo. Ele não estava lá em cima, ele estava aqui embaixo. Aí Jesus vem lá de cima e diz: eu conheço o Pai, porque eu vim dele. Oh glória, foi ele que me enviou. E eu vou voltar para ele, aleluia. Eu vim e eu vou voltar. Aí disse assim: ninguém subiu ao céu. Olha que coisa linda. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, a saber, o unigênito Filho de Deus. No capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz assim: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai, não é aqui não, é na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh glória, então deixa claro isso. Ninguém tinha tido uma experiência dessa, gente. Ninguém. O Senhor pega o apóstolo Paulo aqui e leva ele no terceiro céu, na parte mais alta, e diz assim: ó, isso aqui você pode falar, aquilo que você está vendo ali não fala, guarda com você. João, quando foi em espírito, também não pôde falar tudo. Voltou de lá e falou muita coisa. O anjo ainda dizia para ele: escreve, escreve, escreve. Ele tomando nota. Opa, a voz dos 3 trovões, você não escreve não. Já ia escrevendo, Elias falou assim: não, essa voz aí, você não escreve não, guarda, deixa guardado. Essa voz será uma surpresa para a humanidade. Então não adianta, o maior escatólogo que você conhecer na terra,
vai ter que admitir que não nos foi dada todas as revelações do que vai acontecer no final. Paulo viu coisas e disse: não posso falar. João viu coisas sobre o tempo final e disse: isso aqui não é para falar. Algumas surpresas, algumas coisas serão surpresas para todo mundo, não está escrito na Bíblia ainda. Vai acontecer, mas não está escrito. Segunda consideração que eu quero fazer sobre Paulo. Então ele é autoridade para falar. Segunda, além de ser autoridade para falar, por vocação, por chamada e por experiência, o apóstolo Paulo, ele em sua caminhada no ministério, ele foi sendo exigido em algumas áreas que ninguém ainda tinha pisado, e ele precisou da interferência divina para resolver aquilo. Eu vou explicar. Muita coisa que Paulo respondeu nas suas cartas, preste atenção nisso, já estava escrita, e ele, como sendo um grande fariseu de fariseu, cara muito experiente, muito habilitado nas escrituras, treinado, ele falou assim: eu criança já excedia em muito os meus compatriotas. Eu era o 01 da turma, estava longe dos outros, e fui treinado aos pés de Gamaliel. Irmão, Gamaliel foi o único cara, numa discussão em que queriam matar um homem de Deus, que fez todo mundo se calar. Ninguém respeitava ninguém. Quando Gamaliel falava, cala a boca, quem é Paulo? Foi treinado nos pés de Gamaliel. Então, escute, qualquer assunto sobre o Antigo Testamento, Paulo, deixa eu falar isso aqui com muito cuidado para não parecer bobagem. Qualquer assunto do Antigo Testamento, Paulo não precisava perguntar ao Espírito Santo, porque ele já conhecia, por estudo. Tem coisa que eu só preciso lembrar. Lembrei, está resolvido. Mas tem outras que, para eu saber, vou precisar de revelação. Vou precisar de revelação. Eu já atendi pessoas no gabinete, e a pessoa: pastor, isso e isso. Aí eu dava os conselhos que eu achava apropriado. Baseado em que eu dava conselho, irmão José? Baseado no que eu conheço da Bíblia. Aí fui falando, aí daqui a pouco eu senti um desconforto, e eu fiz uma oração rápida na minha mente: Senhor, o que essa pessoa precisa ouvir de verdade? Porque eu não vou citar a Bíblia inteira para ela aqui no gabinete. O que ela precisa ouvir? Aí Deus entra com uma revelação e lhe fala uma coisa que você não tinha como saber. Então foi isso que Paulo precisou viver muitas vezes. Se alguém dissesse assim: irmão Paulo, com quantos dias eu devo levar o meu filho? Eu sou judeu. Com quantos dias eu devo levar o meu filho para ser circuncidado quando ele nascer? Qual a resposta que Paulo teria que dar a isso aí? Me ajuda aí. 8 dias. No 8º dia você leva. Entenda isso é fundamental. Vou usar o mesmo exemplo. Irmão Paulo, eu sou judeu, meu filho acabou de nascer. Com quantos dias eu devo levar ele para o templo a fim de ser circuncidado? O apóstolo Paulo não ia dizer assim: irmãos, volte aqui semana que vem, eu vou orar a Deus, vou fazer 3 dias de jejum para ver o que é que Deus me revela. Ele não ia pedir um tempo: espera um pouco, eu vou buscar o Senhor, quando Deus me der uma resposta eu falo com vocês. Não, eu acho que Paulo ia responder assim: você nunca leu a Bíblia não? Você ainda tem dúvida sobre isso? No 8º dia, leva o seu filho no 8º dia. Isso aí era para você ter aprendido quando era da idade do Breno. Está resolvido. E aí, irmãos, o problema é que nós temos agora um novo povo, com a chave do reino dos céus na sua mão. Preste atenção nisso aqui. Esse povo não tem o mesmo treinamento religioso, espiritual, cultural que o povo de Israel. Eu estive em Israel e criancinhas assim, do tamanho do Breno, já conseguem recitar o Pentateuco de cabeça. Começa
começa falando em Gênesis, vai até o final de Deuteronômio. Eles vão pequenininhos para o templo e fica aquela turma lá de 40, 50 crianças e um tio com a barba desse tamanho aqui, um sacerdote lá, vai cantando a musiquinha com eles e eles vão decorando uma música que leva às vezes 1h20 cantando. O que é a música? Gênesis até Deuteronômio. Eles aprendem. É outra cultura. Não é uma cultura como a nossa. Como é que é a nossa cultura? Aqui no Rio de Janeiro, a criança é criada na favela. Funk, pancadão, proibidão, pornografia, vício, palavrão. Aí, de repente, ele entrega a vida para Jesus. Ele sabe o que de Jesus? Nada. O que é que ele sabe de Bíblia? Nada. Ele vai começar do zero. Então, os crentes para quem Paulo foi enviado, os crentes de Roma, os crentes de Corinto, não sabiam nada. Nada. Por isso que aqui tem coisa que Paulo responde à luz do que já existia, à luz do judaísmo, à luz do que ele aprendeu na palavra, na Torá. Mas muita coisa Paulo vai dizer aqui, vai responder, que é coisa pessoal, revelação fresca, revelação nova de Deus. Como é que aconteciam as cartas de Paulo? O povo tinha dúvida, né? Paulo passou, pregou, Deus fez a obra, a igreja foi plantada, aí ele foi embora. Depois que ele ia embora, eles ficavam se reunindo, aí começavam a aparecer as dúvidas. Aí mandavam uma carta para Paulo e dizia: irmão Paulo, tira essa dúvida para a gente. Se você pegar a primeira e a segunda carta aos Coríntios, você vai ver que é uma lista de pergunta e resposta. Irmão Paulo, tem um rapaz aqui que teve relação sexual com a própria esposa do pai dele. O que a gente faz? Olha, irmão, como é que você responde isso? Tem alguma revelação nova aí para a gente? Paulo disse: não tem revelação nova não. Arranque esse cara do meio de vocês. Não tem revelação nova não. Eu estou impressionado que vocês já não tomaram essa providência. Mas vamos lá, qual é o próximo assunto? Irmão Paulo, e a mulher que se separa do marido, como é que vai? Aí Paulo vai lá, pega Gênesis e explica. Em algumas ocasiões, Deus não deu resposta a Paulo. Então Paulo respondeu assim: isso digo eu, não o senhor, não recebi revelação de Deus. Estão entendendo isso? Eu não recebi revelação, estou falando assim, por experiência, estou falando porque acho que é o certo, por juízo pessoal. Ele falou assim: digo eu, não diz o senhor. Não foi uma revelação de Deus. Ele está deixando claro, tem coisa que ele fala porque ele já leu na Bíblia, tem coisa que ele fala porque Deus revelou, e tem outras que ele fala por ele mesmo. Entendeu? Se o irmão Joel chegar para mim assim: pastor Jean, o senhor sugere que eu torça para que time? Aí eu vou dizer para ele: olha, torce para o Flamengo que você vai sofrer menos, né? Vou falar para ele: torce para o Flamengo, para você não ficar angustiado aí a vida inteira. Que é isso, gente? Teve um que disse misericórdia ali. Aí escute, eu posso dizer que isso foi uma revelação de Deus, irmãos? Fala para mim aqui, irmã, que eu posso dizer isso? Não, isso. Aí alguém pode dizer assim: isso não é de Deus não, hein, pastor? Não é de Deus não. E eu vou ter que dizer o quê? É verdade, não é de Deus não, é de mim. Eu que quis dizer isso. Então o apóstolo Paulo disse: é de mim, isso aqui é de mim, tá? Uma das coisas que Paulo falou que era 100% dele, ele disse assim: eu acho bom que o homem não toque em mulher. Isso é de Deus? Não. Porque lá em Gênesis Deus disse o que para ele, para o homem? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que lhe seja idônea. Só que o mundo se corrompeu, as famílias se degeneraram, o pecado entrou, bagunçou tudo. O marido era para amar a mulher, agora ele bate nela. A mulher era para respeitar o marido, agora ela desafia ele. O filho era para ter respeito pelos pais, para honrar os pais, agora filho dá trabalho. O pai não sabe mais o que faz com o filho. Aí o pai era para proteger o filho, agora o filho se sente ameaçado pelo próprio pai. Tem pai que abusa o filho. Aí quando Paulo viu essa nova realidade, ele disse assim: isso digo eu, não o senhor. Na minha opinião, é bom que o homem não tocasse mulher. Quem quiser casar não está pecando não, tá? Eu conheço a Bíblia. Ele falou: não peca quem quer casar. Quem quer casar não peca.
faz bem, mas quem não casa, na minha opinião, faz até melhor. E eu só estou dizendo isso porque eu queria poupar vocês de aflições. Então Paulo está dizendo assim, ó, não é de Deus, não é revelação, não é nada, é uma opinião minha, porque eu acho que hoje em dia ter família, e ele está falando, irmão, há 2000 anos atrás, hein? Antes da Globo. E imagina agora, se Paulo tivesse hoje, ele ia aconselhar quem para casar? Vou orar para você casar. Irmão, não vou orar não tenho coragem não. Não tenho coragem de orar para você casar. Há 2000 anos atrás, Paulo já achou que era um sacrifício grande demais casar. Ele já achou que era pesado demais. Falou, eu quero poupar vocês de aflição. Vamos se dedicar a Deus, vamos trabalhar para Jesus. A casada tem que dar conta dos caprichos do seu marido. Tem que atender à vontade do marido. Quem é casada, né? A avó da minha esposa ficou viúva e ela era muito bonitona, mulher toda esbelta, bonitona, profeta de Deus. Aí um monte de gavião começou a aparecer atrás da veinha, da coroa. Aí ela falou, eu lavar cueca de homem? Nunca mais na minha vida. Foi verdade. E não quis saber, um monte de gente bateu na porta dela. Ela falou, não, por quê? Porque casar implica nisso. Implica, gente, não tem jeito. Fazer almoço, você queria dormir até tarde. Hoje eu não vou comer, vou dormir até 2 horas da tarde. O marido vai voltar meio-dia, quer comida. Levanta, faz o almoço, prepara a comida. Aí Paulo falou, eu quero poupar vocês disso. A gente vai para o céu. Esquece esse negócio, você está tendo trabalho aqui à toa. Vai ter dor de cabeça, né? Aí o marido, mulher tem esse negócio de menstruação. Ela fica doida quando fica menstruada, fica nervosa, começa a dar chilique, parece até que o diabo entra. Vigia que esse negócio, rapaz, esquece esse negócio de casar, vamos para o céu, vamos trabalhar para Jesus, porque o tempo aqui na terra é desse tamanhinho, ó. O tempo aqui na terra é desse tamanhinho, o tempo na eternidade, glória, não termina. Vamos conquistar tesouros do céu. Mas todo mundo é obrigado a seguir o que Paulo disse? Não, ele falou, isso aqui é a minha opinião, a decisão que eu tomei, vou ficar sozinho para me dedicar ao meu Senhor, foi a decisão dele. Mas se você não consegue se conter, se case, não fica amaziado não fica com presepada de pecado não, se case para não pecar contra Deus. Essa é a palavra de Paulo. Por que eu fiz questão de esclarecer isso para os meus irmãos? Porque na carta que lemos, vamos lá, 1 de Paulo Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, Paulo está respondendo dúvidas de irmãos. Vamos lá, eu quero a ajuda de vocês. Qual é a dúvida que Paulo está respondendo aqui? No capítulo 4, a partir do verso 13. Aqui está a resposta. Imagine comigo qual foi a pergunta. Me ajude, eu quero a ajuda de vocês. Oi? Me ajude aí. Irmãos, acerca dos que dormem, né? Não quero que vocês sejam ignorantes. Acerca dos que dormem, dos que morreram. Eu vou falar a vocês o que aconteceu, ou o que vai acontecer com os que morreram. Tá? Eu tenho resposta de Deus para essa pergunta. Aleluia. Alguém escreveu para Paulo e disse, irmão Paulo, o que é que vai acontecer com os nossos irmãos que morreram, irmão Paulo? Gente, olhe para mim aqui. Naquele tempo, muito cristão morria. Se convertia e morria, se convertia e morria. Isso doía ou não doía? Doía. Ei, no mundo muçulmano, até hoje é assim, tá? E eu sei que se algum muçulmano ver isso aqui vai querer me criticar, vai querer cortar o vídeo da internet, mas eu vou falar para todo mundo aqui, quem ouviu, ouviu. Porque isso agora tem isso também, né? No mundo muçulmano, em alguns países, não são em todos, então deixa isso claro aqui. Em alguns países, se um muçulmano se converter a Cristo, a pessoa da família dele mais próxima tem a obrigação de matá-lo. Então vamos supor, estou eu e o Caleb, somos muçulmanos, e de repente o Caleb chega em casa e diz que virou cristão. Quem é o parente mais próximo dele? É o pai. Então eu, pai, teria que matar o Caleb. Está entendendo?
Isso não é uma coisa de governo, não, é uma coisa da própria Sharia, das cartas, dos ensinos, porque tem o Alcorão, que é o livro base, e tem as Sharias, que é como se fosse um conteúdo de interpretação, mas que vale mais do que o próprio Alcorão para muitos muçulmanos. Eles se apoiam mais nas Sharias do que no próprio livro de Maomé. Então, nas Sharias ensina que o pai tem que matar. Seu filho é um infiel, mata ele. Se fosse o contrário, o pai se converteu, o parente mais próximo dele, o filho mais velho teria que matar o pai. Você entendeu? Isso, irmão, 2020, tá? Ainda acontece. Agora, volte lá no tempo de Paulo e diga o que é uma pessoa se converter. Eles tinham que passar e dizer assim: César é grande, César é o Senhor, o dominador, o Deus dos deuses. A maior palavra que se usava no grego era para ser atribuída a César. Aí alguém chegava para um cristão e dizia assim: César é o Senhor é César. Falou: não, Jesus Cristo é o Senhor. Mas estreitava. Então muitos cristãos morriam decapitados. O próprio Paulo foi decapitado. Pedro crucificado. Tiago, o maior, irmão de João, foi decapitado por Herodes. E Pedro seria também, se o anjo não livrasse ele. Queimado, jogado nas covas dos leões, nas arenas. Nero pendurou 30 mil corpos de cristãos pelo prazer de iluminar a cidade. Não tinha luz elétrica, ele usou a gordura do corpo dos cristãos como lâmpada. Ele pendurava os crentes nas estradas e mandava tocar fogo para a noite ficar clara. Você entendeu? Aí isso, imagina o choque que causou na consciência dos crentes. Irmão Paulo, e aí, o que a gente faz? Muita gente escondida para não ser capturada, não ser morta, sem saber, posso dar meu testemunho, posso sustentar essa fé mesmo? Paulo, por favor, me responde. O que está escrito aí no Antigo Testamento sobre isso? Eu vou explicar. No Antigo Testamento diz assim: olho por olho, dente por dente. Feriu na face, dê 2 bofetadas na cara dele, parte para dentro, não deixa te matar não. Aí Jesus chega e diz assim: vocês ouviram dizer olho por olho, dente por dente? Eu estou estabelecendo uma nova regra: quem lhe ferir numa face, dê o outro lado. Aí quebrou tudo, quebrou o judaísmo todo, quebrou tudo. Deus não exige do judeu que ele se comporte como a gente. Se o judeu se comportar como a igreja, já tinha sido exterminada lá. Então lá o Senhor fala para o judeu assim: ataca primeiro, não espera acabarem com você não, reage. Mas o cristão não pode reagir. A reação do crente é com a cara no pó, é com o joelho no chão. Porque o cristão ele não luta com armas carnais, o cristão luta com armas espirituais. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, oh glória, mas também não são fraquinhas não. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia! Enquanto Israel guerreia na bala, na ponta da faca, na baioneta, na granada, no obus, no canhão, a igreja guerreia na oração. Enquanto Israel luta com corpos humanos, a gente luta contra corpos celestiais, demônios das regiões celestiais da maldade. Nós amarramos, nós expulsamos, nós humilhamos os dominadores desse mundo tenebroso por causa do poderoso nome de Jesus. As nossas armas são poderosas em Deus. A gente luta lá em cima. Então os crentes lá em Corinto estavam aflitos. Já morreu metade da família. E não era Covid não, era espada mesmo, era tocha, era penhasco. Algumas histórias contam que os centuriões botavam os cristãos em fila na frente de um penhasco
enorme, aqueles, e um por um, nega ou pula. Como é que fica, meu pai? Aí imagina agora uma mãe com seu filho, o filho está na frente dela, primeiro vai seu filho, depois vai você, nega ou pula, como é que fica? Imagina o Brasil hoje, se a igreja brasileira passasse por isso, hein, Gabriel? Imagina, Gil, um filho seu na sua frente, eu vou decapitar seu filho, você nega ou pula? Nem responda, tá? Não quero que você se arrisque. Nem responda. É por isso que é bom a gente primeiro amarrar os demônios, porque se chegar aqui embaixo, é melhor a gente impedir que o comunismo domine o país. No mundo espiritual a gente impede lá em cima, porque se acontecer, acabou. Viu o que está acontecendo na Argentina agora, né? Já viram o que está acontecendo na Argentina? Deixar a esquerda ganhar de novo, olha aí o que está acontecendo. Então, se a gente não vencer no mundo espiritual, e é na oração mesmo, amarra esse demônio, Jesus, desmascara esse diabo, e pá, daqui a pouco a própria pessoa se entrega, fala uma bobagem, é brabo. Não estou fazendo propaganda política, eu quero só esclarecer sua cabeça. O presidente disse assim: eu vou resolver assim, vamos atacar desse jeito, vamos fechar as fronteiras antes do carnaval para que o vírus não chegue. Não, o presidente não manda aqui não, quem manda são os governadores. O governador, não tem problema, é uma gripezinha, vai acontecer o carnaval sim, não tem problema, aconteceu o carnaval. Aí contaminou, de quem é a culpa que contaminou? Do presidente, que não pôde fechar, a culpa é dele. Estou esclarecendo sua cabeça. Aí o presidente, não, vamos reagir assim, vamos criar desse jeito, vamos fazer uma quarentena só para os enfermos, o pessoal de quadro de risco, é louco, assassino, genocida, né? Aí vai lá o Supremo, o vice-deus lá e disse, não, quem vai resolver isso aí é o prefeito e o governador. Aí o prefeito aqui de Caxias disse, eu vou abrir a minha cidade. Aí o juiz falou, não abre não. Não era o prefeito que resolvia? Né? É o prefeito ou não é? Como é que fica, gente? Então olha a artimanha. E de quem é a culpa? Aí vai lá um filho de Satanás, pega o presidente na carne, irrita ele, fala assim, o senhor não tem vergonha de não sei quantas pessoas morrerem? Aí o bobão vai lá e diz assim, e daí? Claro, ele não falou só essa palavra, ele falou um conjunto inteiro, mas pegaram a palavra, tiraram, aí toma e daí? Aí o outro foi lá assim, ainda bem. O que é pior? Dizer e daí ou dizer ainda bem? O irmão José, já morreram quase 40 mil pessoas. E daí, o que eu posso fazer? Miserável, não está nem aí para quem está morrendo. Olha o que ele falou, e daí? Aí eu vou no Joel e digo, Joel, acabei de falar com ele. E ele disse, e daí? Aí eu vou no Joel, morreram quase 40 pessoas no Brasil. Aí o Joel não vai dizer e daí, porque ele sabe que daí é do outro. Ele vai dizer assim, ainda bem. Irmão, quem foi pior? Quem disse daí ou quem disse ainda bem? Né? Mas o que aconteceu? Quem disse ainda bem olha que coisa linda, ele falou ainda bem. Aí começa, porque a mentira você tem que pegar e ele mesmo disse, né, quando a pessoa mente uma vez, vai passar a vida inteira mentindo. E é interessante que ele disse que vai passar a vida inteira mentindo, por quê? Porque na cabeça dele não existe a palavra arrependimento. Porque quem contar uma mentira tem uma chance para escapar dela. É o quê? Se arrependendo e revelando a verdade. Mas como ele não contempla a palavra arrependimento, ele diz assim, vai ter que mentir para o resto da vida, porque não passa pela cabeça dele arrependimento. Então veja, direitos cerceados, né? Tentando tomar de novo o poder, e se tomar, irmão, pode esperar, aí vai ter criança, aí vão tomar sua conta bancária, como já fizeram em outro tempo no Brasil. E agora é o seguinte, agora, nem de um lado, escute isso aqui, você que está me assistindo na internet também, escute isso aqui, chegamos a um tempo que o diabo não vai esperar de um dia para o outro para fazer o que ele quer. Ele vai cumprir os planos que ele tem imediatamente.
Se tomarem o poder hoje, amanhã você já vai ver as primeiras leis enforcando a liberdade brasileira, como aconteceu lá na Argentina. Eles não vão esperar correr o risco de perder de novo o poder, não vão esperar. Em contrapartida, eu queria que você preparasse para dar um glória a Deus. A mesma coisa está acontecendo com Deus. Deus disse, chegou um tempo que não tem mais negócio. Pode observar, a pessoa vai lá e fala uma bobagem. Uma deputada chegou lá e disse assim, fake news. Eles são um gabinete do ódio, eles estão pagando para fazer fake news. 2 dias depois, Jeová diz assim, pega o áudio dela e mostra para todo mundo. Jeová não deixa escurecer, o juízo dele está vindo no mesmo dia, tá? No mesmo dia, ninguém está conseguindo esconder mais nada, porque Jeová falou assim, bateu de um lado, eu bato do outro, não tem mais essa leniência, essa paciência, estamos na reta final, gente, oh glória, é hora de concluir esse projeto, e é por isso que a igreja tem que levantar a mão e dizer, Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus, aleluia, está na hora da igreja ir embora, Naia, Súbria, Candaraia, oh glória, é isso aí, já não dá mais para esperar, não dá mais, mas deixa eu voltar aqui para não perder o foco. Entrou o apóstolo Paulo, está respondendo uma pergunta, e a gente vai terminar aqui. Qual é a pergunta que ele está respondendo? Paulo, e os irmãos que estão morrendo? Como é que fica? Disseram para a gente que aceitar Jesus era uma bênção, mas olha, está morrendo a família toda. Como é que a gente vai viver a vida inteira se escondendo? Vai viver a vida inteira que nem bicho, se enfiando em caverna. Irmãos, a igreja cristã passou 400 anos congregando embaixo da terra, nas catacumbas, tá? Então, veja, esse é o resultado, é a consequência de dar o governo, o domínio de um lugar na mão de Satanás. Então naquela aflição, ele diz, Paulo, queremos saber o que vai acontecer com quem está morrendo. Tem resposta no Antigo Testamento? Não. Paulo pode falar de um assunto tão sério assim, só como uma opinião? Não. Torce para o time tal, almoça no restaurante? Não, irmãos, isso é uma coisa de vida ou morte, é uma coisa muito séria. Então o que é que Paulo faz? Paulo vai até a presença do Senhor e diz, Deus, os teus filhos estão sendo martirizados, estão esquartejando, estão queimando o crente, estão matando os seus filhos, é uma carnificina, eu tenho que dar uma resposta a eles querem saber o que vai acontecer com quem está morrendo. Que resposta eu dou? O Senhor disse, anota aí. Eu sinto a presença do Senhor aqui, irmãos, eis, anota aí. Oh glória, não queremos porém, irmãos, que sejais ignorantes com relação aos irmãos que dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Percebe isso aqui? A resposta de Paulo é, eu vou dizer a vocês o que Deus mandou sobre quem está morrendo na presença de Jesus. Quem está morrendo na presença de Jesus, se você perdeu algum parente por causa de Jesus, não se desespere como os outros que morrem sem ter esperança, porque se nós cremos, olha onde Deus levou a mente de Paulo, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aleluia, assim também, da mesma forma, olha que revelação, da mesma forma que Deus ressuscitou Jesus do meio dos mortos, os que morreram em Cristo também ressuscitarão. Oh glória! Quem morreu em Cristo por causa de Cristo também ressuscitará. Deus vai trazer eles do meio dos mortos. Aleluia! Então quem perdeu um parente que morreu em Cristo, não entre em desespero, não pense que acabou, você vai voltar a ver Ele, você vai voltar a viver com Ele, só continue na presença de Jesus, porque quem morreu em Cristo tem promessa de ressurreição. Como Cristo ressuscitou, os que morreram nele também ressuscitará. Também ressuscitará.
É promessa. Você crê na promessa de Deus? Você crê que Jesus Cristo morreu? Você crê que Ele ressuscitou? Oh, glória, do jeito que Deus ressuscitou Jesus, Ele promete que vai te ressuscitar também. É assim. Ora, ainda vos declaramos, verso de número 15, ele diz: ainda vos declaramos, vírgula, por palavra do Senhor, por logos de Deus. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu tenho outra coisa para falar para vocês. Por quê? Porque até essa primeira parte, essa revelação já tinha sido dada. O próprio Jesus falou: vocês também vão ressuscitar. E Marta, que já conhecia isso, quando Jesus falou: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Remanescia, o que ela respondeu para ele? Eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Então eles já tinham, quem andava com Jesus nos evangelhos, já tinham essa consciência que chegaria um momento em que os mortos ressuscitariam. Então nessa primeira parte, Paulo não precisou de revelação de Deus, porque ele já tinha a palavra de Jesus. Só que o que ele vai dizer agora, depois da vírgula, Jesus não falou. Oh, aleluia. Ou pelo menos não falou de forma tão clara como ele vai falar. Quem vai falar é o próprio Paulo, porque Deus revelou para ele. E eu digo isso por revelação de Deus, por palavra do Senhor. Isto, 2 pontos. Nós, aleluia, os vivos. Então, gente, olha aqui. Tem gente que vai passar a eternidade com Jesus porque morreu nele. Mas Paulo está revelando que tem gente que não morreu e vai para o mesmo lugar. Vai para o mesmo lugar sem precisar morrer. Como é que alguém vai passar a eternidade com Deus, junto com os que morreram em Cristo, sem precisar passar pela morte? Está aqui a promessa: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda dele, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então Paulo diz: Deus me revelou que tem o mesmo destino, aleluia, programado para aqueles que morreram nele, assim como tem o mesmo destino para aqueles que ainda vivem nele. Quando ele fala os que ficarmos, ele está falando de sobrevivência, porque aquele era um tempo de muito extermínio, muito pior do que agora, com essa terrível situação do Covid, injustiças políticas, públicas. Então nessa pandemia horrorosa, pandemia mais de mentira, de fake news, de mentira e de injustiça do que do próprio vírus. Então no meio dessa pandemia toda, não se mata, não se morre, ainda mais contra somente os que são crentes. Pelo contrário, o crente ainda escapa, né? O crente vai para o hospital, a igreja ora, daqui a pouco ele volta para casa. O médico desengana, a gente ora, daqui a pouco desceu para a enfermaria, daqui a pouco está em casa de novo. Muitos cristãos foram salvos assim, muitos, a gente tem experiências tremendas aqui, para a glória de Deus Pai, muitos. E eu estou feliz que depois que a gente começou a fazer essa oração das 10, um homem não andava, começou a andar. Que coisa linda, né? 2 crianças desaparecidas há 4 dias foram encontradas, voltaram para casa. Um menino de 15 e outra menina de 12 anos. A igreja orou, daqui a pouco o pastor Jair falou: acabei de receber a informação de que a menina foi encontrada. Aleluia, está em casa outra vez. Então, irmão, é coisa gloriosa. Viver em Cristo é maravilhoso demais. E veja, então, o apóstolo Paulo está dizendo assim: os que morreram, vocês já sabem porque Jesus já revelou, vão ressuscitar. Aleluia, vão ressuscitar. Mas eu tenho uma revelação nova. Eu fui orar por essa situação aí e Deus me deu uma revelação nova. Qual é? Tem gente que não vai precisar morrer e vai para o mesmo lugar deles. Aleluia, vai entrar na eternidade sem passar pela morte. Aí me perdoem aqui, tem gente que eu admiro na internet, assisto alguns vídeos também, mas eu preciso dizer a essas pessoas também: vocês são bobos. Eu preciso dizer a elas: vocês estão equivocados. Tem gente que está dizendo assim: ei, começa a estocar comida. Tem um cara que eu admiro muito, ele fala assim: procura comprar uma casa na roça, porque para você comprar, você vai precisar da marca da besta.
Só vai comprar e vender quem tiver a marca da besta. Então quem morar na roça vai ter mais chance, porque vai plantar sua própria comida e vai esperar a morte. Irmão, não teria sentido um negócio desse. Não teria sentido. Aí o cara quer lá comprar uma enxada, vai ter que ter a marca do mesmo jeito, mesmo na roça. A não ser que more na caverna. E outra coisa, vai adiantar viver num lugar desse? Falou, eu estou estudando aqui sobre energia solar para não ter que comprar energia. Eu estou estudando aqui, o cara quer fazer um bunker para viver sozinho naquele bunker. Irmãos, as armas da nossa milícia não são carnais. Não adianta. Paulo está dizendo, não se atribule não. Para quem está vivo tem promessa também. Alguém tem essa esperança ou não, gente? Para quem está vivo tem essa esperança também. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aí olha só, revelação de Deus. Aí ninguém falou tão claro, é Paulo que está falando. Porquanto o mesmo Senhor, glória, dada a sua palavra de ordem. Gente, esse evento que Paulo vai descrever no verso 16, confira na Bíblia, tá? Esse evento que ele vai descrever no verso 16 acontece por causa de uma palavra de ordem que Deus vai dar. Paulo não está dizendo aqui que Jesus vai voltar e vai tomar o trono de Davi, vai sentar para reinar. Isso aí o judeu sabe melhor do que qualquer um de nós aqui. Isso vai acontecer também. Descendente de Davi vai reassumir o trono. Isso é uma promessa. Paulo não está falando desse evento. Paulo está dizendo assim, o start, o gatilho do que eu vou dizer agora é uma palavra. Quando a palavra de ordem for dada, glória, ressoada a trombeta de Deus. Confira, é de Deus ou do arcanjo a trombeta? Trombeta de Deus. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus o Senhor, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uma ordem só, dois fenômenos. O primeiro fenômeno, a ressurreição dos que morreram em Cristo. Alguém vai me atacar, eu sei que alguém vai me atacar, mas tem gente que vai dizer assim, você está excluindo Abraão? Não sou eu que estou excluindo. Abraão não está nessa promessa. Isaac, Jacó, não, os que morreram em Cristo. Então não é uma promessa para os crentes do Antigo Testamento. Lá era outra regra, outro sacerdócio. É uma promessa para quem está em Cristo. Eles estão no seio de Abraão, estão vivendo em outro ambiente. Pastor, isso é meio complicado, eu também concordo. É por isso que Paulo falou, ninguém sabia disso, é um mistério. Os que morreram em Cristo, com a ordem de Deus, a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, eles ressuscitam primeiro. Um comando, dois eventos. Primeiro evento, ressurreição dos mortos. Segundo evento, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então o morto lá, irmã Nicinha, sai da cova e sobe. Quando ele subir, nós subiremos com eles. Eles não vão subir na frente da gente, não. Vão subir com a gente. Todos que morrerem em Cristo, que a noiva vai inteira. A noiva vai inteira, gente. Aleluia. Não vai um pedaço dela, daqui a uma semana vai outro. Morreu um pessoal aqui com Covid, morreu outro do coração, morreu outro num tiro perdido, morreu, não, ele vai, todo mundo espera. Aí daqui a pouco, agora, já, aleluia, no já, os que morrerem em Cristo ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. É assim.
Oh, glória, essa é a promessa. Ah, mas e por que eles primeiro? Não, primeiro eles ressuscitam. Como é que eles vão subir morto? Eles ressuscitam, né? Acordou, e quando acordarem vivos, junta com os que já estão vivos e sobem. Oh, glória. Ele disse: e nos reuniremos, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens. Que encontro maravilhoso! Nos ares. Então, não é lá no terceiro céu, né? É nesse ambiente nosso. É meio complicado, mas é nos ares. E ele promete, olha a promessa: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. A gente vai estar para sempre com Jesus. Pastor, mas no céu ou na terra? Se ele ficar na terra, a gente fica com ele. Se ele subir para o céu, a gente sobe com ele. Se ele fizer outro céu, outra terra, a gente vai para o outro céu, para outra terra com ele. A promessa é que a gente vai passar o tempo inteiro com ele. É isso. Oh, glória. Por isso que ela é chamada de noiva. A igreja é chamada de noiva por causa disso, a esposa dele. Por onde ele for, a gente vai. Vamos lá em João 14, gente. Estou terminando já. João 14. A gente se empolga, mas eu tenho que concluir. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Todo judeu que queria casar, primeiro fazia a casa da mulher. Hoje em dia o cara quer ir morar na casa do sogro. Está repreendido. E se eu for, é ele que vai fazer. E se eu for e vos preparar lugar, vamos ver, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Para onde? Vai levar a gente para onde? Para o planeta Andrômeda. Teve um cientista que disse que deixa para lá, não vou. Um cientista que falou uma besteira. Nós não vamos para Andrômeda, não vamos para Plutão, né? Eu acho que o pessoal de Plutão é meio parecido com Elias, assim, bonitão, assim, que nem Elias. Não, brincadeira à parte, nós não vamos para Plutão. Vamos para onde, pastor? Vamos para ele. E vos levarei para mim mesmo. Alguém muito apropriadamente disse: sabe onde fica o céu? Aonde, pastor? Quantos quilômetros para cima? Não, o céu é onde Deus está. Aleluia, vou levar vocês para mim. Vale um glória, não vale? Vou levar vocês para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pode dar um glória a Deus aí, que isso é forte. A gente vai ficar para sempre com ele. Glória a Deus. Só para a gente introduzir o assunto da semana que vem, eu quero que você abra a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Glória a Deus. Paulo vai falar para os crentes em Coríntios o que tinha dito aos crentes de Tessalônica. Vamos ver, tá? O que ele vai falar. E eis aqui vos digo o que está escrito aí? Um mistério. O que é mistério? Mistério é coisa que ninguém sabe ainda. Depois que falou, deixou de ser mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Vamos lá, leia comigo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. Quando? No momento, gente. Não tem data marcada para isso. No momento, num abrir e fechar de olhos, sem aviso. Se eu disser, irmão, vou piscar, se brincar, já pisquei e você não viu.
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E é aqui que muita gente aproveita para criar confusão, porque está aqui a expressão última trombeta. Aí pensam que Paulo está falando da 7ª trombeta. A 7ª de Apocalipse, capítulo 10, não tem nada a ver com essa última. Essa aqui é a de Deus. E semana que vem eu explico por quê, tá? Por que ele usou essa expressão, tá? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, aleluia, e os mortos ressuscitarão, com lepra, com covid, com frieira no pé. É isso que está escrito aí, gente? Com câncer, oi? Ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Oh glória, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, aleluia: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh glória, fique de pé por favor, em nome de Jesus. É diante dessa promessa que nós estamos, é diante dessa promessa. Eu comecei dizendo aos irmãos que tem assunto que todo cristão entendia tão facilmente, agora precisa dar uma explicação terrível dessa. Por quê? Porque quando entra o veneno na panela, para você limpar a panela e aproveitar ela de novo fica muito complicado, tá? E a Bíblia diz, tá? Tem coisa na Bíblia que é difícil de entender. Em Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso de número 6, o escritor fala do sacerdócio de Jesus. Jesus é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele fala, quando ele estava vivendo aqui, nos dias da sua carne, ou seja, antes dele ser morto, ser ressuscitado, quando ele era um homem normal, assim como a gente, antes da ressurreição, ele com lágrimas clamou, orações, súplicas, ele pedia livramento de morte para o Pai. Olha, Jesus, ele não pediu? Se possível for, passa de mim este cálice. Foi ouvido, ainda que era filho. Olha a palavra que o escritor vai dizer, ele era filho, né? Um filho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Como é que alguém pode ensinar Jesus? Mas está escrito que ele aprendeu. E sendo ele consumado, ou seja, morto, sacrificado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer. Então, esse mistério de Jesus ter que aprender, ser obediente, clamar para pedir livramento de morte, e o seu sacrifício remir, promover redenção da humanidade toda, aqueles que lhe obedecem, juntando esse pacote todo, esse balaio todo aí, olha o que ele diz assim, isso é de difícil interpretação, é difícil. Eu tenho conhecidos que dizem assim, é muito complicado para mim acreditar que o Deus criador dos céus e da terra deu o filho dele para morrer por pessoas como eu. Isso não entra na minha cabeça, também não entra na minha, entra no coração. Na cabeça não cabe não, gente, não tem como explicar. Por isso que o próprio Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira, não entra na cabeça. Quem quer entender isso só com a cabeça, cai na frustração dos gregos.
Isso para os gregos é loucura. Não tem lógica nisso. Matar um filho para remir pecadores, não tem lógica, é loucura, não dá para entender. Ele falou, é difícil interpretar isso. Então tem coisa na Bíblia que é difícil, tá? Mas faz bem se vocês ouvirem atentamente sobre essas coisas. Então, gente, tem coisa na Bíblia, eu termino aqui, que de fato é difícil de entender, tá? É difícil, vai exigir estudo, vai exigir compromisso diário, você vai ter que ouvir a opinião de outro, consultar os universitários. Tem coisa na Bíblia que é mais complicado. Esse sacerdócio de Melquisedeque, a própria morte vicária, o amor, isso é difícil de entender, tá? Mas eu tenho uma palavra para dar para os irmãos e eu fecho com ela agora. Jesus disse assim: graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e dos instruídos e revelaste elas, sabe a quem? Aos pequeninos. Aí hoje o cara chega na internet e fala, porque no grego? Agora imagina se eu precisasse entender de grego para ser salvo. Onde é que eu estava essa hora? Eu fui num debate com um pastor, aliás, já participei de 2 ou 3 debates com ele, e ele passou muita vergonha comigo. E eu digo isso só para a glória de Deus, porque eu não tinha como disputar com ele. O cara era linguista, sei lá. E ele chegou para mim num debate e perguntou assim, na frente da televisão: essa Bíblia aí que você está usando, que Bíblia é essa aí? Falei, Bíblia Sagrada. Eu não tinha entendido. Bíblia Sagrada? Não, que Bíblia? Em que idioma? Falei, que versão? Falei, português, revista e corrigida. Aí ele, então cala a boca, não discuta comigo, eu uso a Bíblia em grego, você quer discutir comigo usando a Bíblia em português? Aí eu virei para a apresentadora, a senhora Eliane Ovalle, e perguntei para ela assim, Eliane, quantas pessoas estão nos assistindo agora? Ela disse, cerca de 150 mil. Aí eu virei para ele e falei assim, o senhor me deixou preocupado, porque o senhor acabou de dizer para 150 mil pessoas que só tem a Bíblia em português em casa, que a Bíblia deles não vale de nada. Aí começou a gaguejar. Falei, o senhor confirma que é para eles jogarem a Bíblia fora? Aí a moça falou assim, pastor, vamos ter que ir para o intervalo, né? Gente, é verdade, a Bíblia está toda escrita em grego, inclusive o Antigo Testamento foi traduzido para o grego muito antes de Cristo. Mas sabe que grego foi? Grego koiné, povão. Tem muita gíria na Bíblia. Tem muita gíria. Tem uma na Bíblia que brasileiro nenhum gosta. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que o Senhor faça crescer o teu chifre. Irmão, está amarrado. Mas que história é essa de crescer o meu chifre? Está escrito assim. Mas por quê? Porque na região deles, os alces, que têm chifres grandes, são os mais fortes. Então, quanto maior o chifre, mais forte é a pessoa, o bicho. Então, eles estão usando a linguagem de criadores de alces, das coças. Eles não se ofendem. Aqui no Brasil, se chegar para um homem e disser para ele, tomara que teu chifre cresça, a coisa estreita, não estreita, não, irmão. Porque nós temos outra. Então aqui não seria escrito dessa forma. Lá foi escrito assim, porque ele queria que o rapaz, o beduíno das montanhas, quando lembrasse dessa palavra, dissesse, é desejo do meu Deus que eu me fortaleça nele. Oh glória, entenderam? Aí o Abacuque diz assim, ele faz os meus pés firmes como os das corças e me faz andar sobre as suas alturas. Aí você pensa que isso é difícil de entender? Não. Por quê? Porque o beduíno, o rapazinho ali, qualquer mocinho via a costa lá em cima e dizia assim, pai, por que ela não cai da parede? Pesquisa na internet, a bicha corre na parede assim, ó,
parece lagartixa. Aí falou assim: os pés dela são fortes, são firmes, elas não escorregam. Elas não escorregam. Aí disse assim: e outra coisa, meus filhos, elas não descem, elas ficam lá em cima, porque se elas descerem, o lobo pega elas aqui embaixo. Aí, por isso que Abacuque falou que o desejo de Deus é que a gente seja firme como a corça, que a gente não caia, não tropece, não peque, e a gente não desça para o nível de Satanás, que a gente entre nas alturas de Deus. Foi isso que ele quis dizer: simplicidade. Lamentavelmente, muitas das versões bíblicas brasileiras, principalmente hoje em dia, é difícil de entender, né? Buscar-me-ei e me achareis. Irmão, hoje o menino vai para a escola e a última presidenta que teve no Brasil disse que era para o menino falar nós vai. Aí o menino que está acostumado a falar nós vai, quando vê um buscar-me-ei, vai pensar que é o quê? Está em hebraico, vai achar que é hebraico. Então o que o evangelho precisa ter para funcionar no coração dos homens é simplicidade. O que é que eu preciso entender? Jesus me quer com ele. Esse é o resumo da mensagem de hoje, e eu vou passar a eternidade inteira com ele. E na próxima semana eu vou mostrar como isso vai acontecer, não abrir e piscar de olhos. Quem vai passar a eternidade inteira com Jesus, dá aquele brado bonito de glória a Deus. Cadê aquele grito? Senhor, aqui está o teu povo, a tua igreja.